Aleluia. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio. Quero também desejar aqui um muito bom dia para você que vai estar nos acompanhando pelo YouTuber, você que vai estar nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida poderosamente. E que esta palavra de hoje venha fazer morada em nossos corações. Hoje nós estamos no nosso 14º dia de jejum e oração. O tema de hoje é o que fazer quando pecar. A maioria de nós entendemos que é pecado, mas não sabemos o que fazer quando pecamos. Às vezes ficamos perdidos e muitas vezes a tendência é só piorar aquilo que já está muito ruim. Amém? Convido você que trouxe a sua Bíblia, abrir junto comigo, carta de 1 a João, capítulo 2, versículo 1. Carta de 1 a João, capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia, e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos, Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós nessa manhã, que o teu Espírito venha trazer clareza, Senhor, as palavras, papai, que foram lidas. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que assim nós possamos ver e enxergar. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que assim nós possamos ouvir e escutar aquilo que o Senhor está, papai, dizendo à sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã, uma unção, papai, de libertação, uma unção de cura, uma unção de poder, venha, Senhor, sobre cada um de nós. Senhor, que a palavra desta manhã venha ser, papai, plantada no solo fértil, aonde venha, Senhor, dar muitos frutos. Assim nós oramos e repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que não vem do Senhor, que possa vir tentar de alguma maneira arrebatar a semente que vai ser plantada nesse dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê glória a Deus em nome de Jesus. Lendo esses versículos, nós vemos que o Senhor nos defende. Nós vemos que o Senhor nos defende dizendo que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós já entendemos que um único sacrifício feito por Jesus foi suficiente para nós. Todos nós já compreendemos isso. Aqui nós vemos que sua defesa está baseada em sua obra consumada. Mas às vezes nós, talvez pelo um ataque do maligno, nós tentamos de alguma forma arrumar uma maneira diferente que não seja o sangue de Jesus. Às vezes criamos situações, às vezes criamos maneiras para tentar nos defender. Aquilo que na verdade já está defendido. Não precisamos fazer nada. A obra de Jesus na cruz do Calvário, ela é suficiente pelo nosso passado, ela é suficiente pelo nosso presente e ela é suficiente pelo nosso futuro. Está consumado, está feito. Não precisamos fazer mais nada. Quando esse sacrifício, essa propiciação é mostrada a Deus, Ele não tem como nos punir mais. Sabe qual que é o problema? Quando eu tento me defender. Existe um texto que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4, que diz assim: vós que se justificais
decaíste da graça. Todas as vezes que você tenta se defender, você caiu da graça, irmãos. Todas as vezes que você de alguma maneira tenta provar para alguém que você não errou, que você está certo, naquele momento você decaiu da graça do Senhor. Porque a graça é um favor que nós não merecemos. E eu não tenho dúvida que todo mundo aqui sabe já o que é. Mas viver isso é que é diferente. Vou dar um exemplo bem simples. Você que trabalha, tem um horário a cumprir. E aí o horário de você iniciar a sua jornada é às 8 horas da manhã. Só que aí você chega às 8h05. E aí alguém chega para você e fala assim: chegou atrasado, né? Irmão, é natural, parece que é algo humano. Você vai tentar se defender. Estou dando aqui um exemplo bem simples. Agora imagina quando você faz algo errado. Imagina então você trabalhando e algo você lá fez errado. O inimigo não quer que você assuma aquele erro. Ou melhor, ele quer que você de alguma maneira crie uma situação para se defender. Assim, decaindo da graça, o nosso Senhor Jesus não vai te defender. Sabe quando alguém te acusa de algo? Mesmo você tendo feito, o que você deveria fazer é: olha, eu errei mesmo, mas o Senhor Jesus, Ele já me perdoou. E eu, como agora perdoado, eu não quero cair de novo nesse erro. E vida que segue, irmãos. Mas nós ficamos tentando consertar aquilo que não tem conserto. Eu vou dar um exemplo. Imagina você que, conversando com alguém, ou às vezes num dia que você não está muito bem, alguém fala para você algo e você na hora dá uma resposta para ela que não era aquilo que você queria falar para ela, mas você falou. Tem como voltar atrás? Existem 3 coisas que é ditado popular, mas é verdadeiro. Existem 3 coisas que não volta atrás. A primeira, a flecha lançada. A segunda, a palavra dita. E a terceira, a oportunidade perdida. Não tem como voltar para trás isso aí, irmão. Uma vez que você fez, uma vez que você permitiu passar, foi. E o que você deve fazer? Seguir em frente. Você deve pegar e continuar a tua vida, e não ficar se lamentando. Eu vejo pessoas que errou uma vez na vida, e ele parece que vive uma vida inteira de lamentação. Em vez de, olha, o Senhor já me perdoou, eu sou perdoado, não pelo que eu faço, nem pelo que eu mereço, mas pelo que Ele fez por mim na cruz. Basta eu seguir adiante. Para com os pecadores, o Senhor é o Salvador, mas para com os filhos, Ele é o advogado. Como Salvador, Ele consumou a obra na cruz, mas como advogado, Ele aplica a obra na cruz. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que uma vez que você entende que você é um pecador, Ele vem para você como Salvador da sua vida. Por isso que é feito aquela pergunta, irmão: você crê que Jesus é suficiente Salvador da sua vida? Uma vez que você disse que crer, não tem como você voltar mais para trás. Ele é suficiente. A salvação nunca mais você vai se perder. Inclusive tem pessoas que até hoje, por que ele fica em dúvida? Porque tem palavras na Bíblia que está falando sobre reino. Só que a pessoa entendeu que é tudo sobre salvação, e não é. Uma vez que Ele vem para salvar os nossos pecados, para nos dar a salvação não se perde mais. Mas o reino, irmãos, é uma coisa que você hoje pode estar reinando, mas amanhã você pode perder o reino. Por quê? Porque o reino é de acordo com aquilo que você faz, é de acordo com as suas obras. A salvação é de graça. Você não precisa ter feito nada, você não precisa fazer nada. É simplesmente por Cristo. Não depende de você, para que ninguém assim se vanglorie, mas que você entenda: olha, o Senhor é suficiente e Salvador da minha vida. Mas agora Ele consumou essa obra na cruz, e agora Ele é nosso advogado diante de Deus.
Então todas as vezes que eu chego diante de Deus para pedir algo, Ele vem me interceder. Um exemplo bem simples que dá para a gente usar é que você não pode chegar diante de um tribunal sem um juiz, ou diante de um tribunal, na frente de um juiz, sem um advogado. Eu estou falando aqui. Não é diferente o mundo espiritual. Todas as vezes que você vai orar, todas as vezes que você vai pedir algo, todas as vezes que você vai falar com Deus, o nosso advogado, ele chega primeiro e ele fala: olha ali, pai, o teu filho está pedindo. Olha ali, pai, o teu filho está pedindo por socorro. Ele é o nosso advogado fiel. E acredite, não importa o que você faça, Ele continua te defendendo diante de Deus. É por isso que nós podemos se apresentar diante de Deus. Ele se tornou o nosso Salvador muito antes de arrependermos, crermos e vimos a Ele. O perdão dos nossos pecados está totalmente baseado no sangue de Jesus. A confissão de pecados não tem poder de apagá-los. Então preste bem atenção nisso. O perdão de nossos pecados é totalmente pelo sangue. Mas a confissão de pecados, não tem o poder para apagar os nossos pecados. É o sangue que apaga. É o sangue que perdoa e não a confissão. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ele fica todo o tempo fazendo o quê? Pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, achando que de tanto pedir perdão ele vai ser perdoado. Não é. Você é perdoado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e não pelo tanto que você pede perdão. Por isso que os seus perdão estão perdoados pelo sangue de Jesus na cruz, e não pelo tanto que você confessa. Uma coisa é você pegar e entender que o sangue de Jesus é suficiente. Outra é você achar que de tanto pedir perdão, você vai ser perdoado. Não é igual. O que precisamos fazer é reconhecer o pecado e tratá-lo como tal. Então imagina que eu pequei. Vou dar um exemplo simples. Imagina alguém chega para mim e pergunta algo, por exemplo, que você conversou comigo no particular. Isso acontece muito entre casais. Às vezes eu atendo um casal, ou o marido ou a esposa, e aí depois chega ou o marido ou a esposa e pergunta assim: pastor, o que o meu marido disse? Eu posso falar para ela? Sem querer, irmãos. Ou melhor, na verdade é querendo. Eu acabo mentindo, porque omitir é mentira. Mas, para que não fique uma situação constrangedora, para que não fique uma situação que eu possa piorar a vida do casal, eu acabo omitindo a verdade. Ou muitas vezes eu falo assim: olha, não vou falar o que eu conversei, mas na maioria eu acabo omitindo. Assim como você. Quantas das vezes alguém perguntou algo para você e você não falou a verdade? Naquele dia você mentiu. Mas tem uma coisa que você precisa entender: o seu pecado já está perdoado. E o que você deve fazer? Senhor, presta bem atenção nisso. Senhor, eu sei que hoje eu pequei, e eu também sei que hoje também eu estou perdoado. Senhor, me ajude, para que eu não precise entrar nessas situações embaraçosas, situações que vão me levar a pecar. Senhor, me dê a estratégia e a sabedoria que vem do Senhor, para mim verdadeiramente viver uma vida santa como o Senhor é santo. Porque, irmãos, nós nunca vamos largar de pecar. E se eu não entender que eu sou pecador e vou continuar pecando, eu vou me frustrar. E aí eu vou achar que eu não sou digno. Mas você não é digno pelo que você faz. Você é digno pelo aquilo que Cristo fez por você. Como fazer isso? Apenas confesse que você reconhece que tal ato é pecado. E também confesse que pelo sangue do Senhor Jesus
você também já foi perdoado. Errei, Senhor, eu sei que eu estou errado, e eu também sei que o seu sangue é suficiente para me perdoar. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sou muito grato pelo Senhor ter me salvado, pelo Senhor ter me escolhido para me viver essa vida eterna. Antes de termos comunhão com Deus, à mesa, precisamos ainda ser purificados. Está lá em João capítulo 13, versículo 8 a 10. Olha o que diz lá. João capítulo 13, versículo 8. Preste atenção, irmão, nesse versículo. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. 8. João capítulo 13, versículo 8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondendo Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então preste atenção. Antes de termos comunhão com Deus à mesa, precisamos ainda ser purificados. Esse lavar os pés não é algo relacionado à salvação. Não tem nada a ver com salvação. O Senhor não disse a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte em mim. Presta atenção nessa palavra. O Senhor não disse a Pedro: se eu não te lavar, não tem partes em mim. Mas ele disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em mim é uma expressão ligada à salvação, mas comigo está ligado à comunhão. Isso significa que depois de ser salvo, ainda podemos ter problemas em nossa comunhão com Deus. O que mais as pessoas querem hoje dentro das igrejas é ter comunhão com Deus, amém? Mas aí eu fui no encontro com Deus, eu fui na célula, comecei a participar da célula, eu aceitei Jesus. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu então estou salvo. Porém agora eu preciso ter comunhão com Ele. Eu me batizo, eu faço uma aliança com Ele. Mas agora eu não frequento mais a célula, eu não frequento mais os cultos. Eu larguei de ter comunhão com Deus. Aqui o lavar os pés é uma simbologia de você, todo culto, ser purificado. E como que você é purificado hoje? Através da palavra de Deus. Todos os domingos, quando você vem ao culto, ouve a palavra, você está lavando os seus pés. Porque durante a semana, você ouviu palavras desanimadoras, você ouviu palavras que não te edificou, você ouviu palavra que te desmotiva, e tudo isso você vai se sujando. Mas aí quando você entra no culto, a palavra diz que rios de águas purificadoras saem da palavra que vem de Deus. Essa água, ela nos lava, mas apenas nossos pés, porque nosso corpo já está lavado. Então, a pessoa que não frequenta o culto, as pessoas que não vêm ouvir a palavra de Deus, por que que ela não vai ter comunhão com Deus? Porque ela achou que uma vez que ela fez isso, acabou. A salvação sim, mas a comunhão, ela é diária, ela é todos os dias. Ela é, irmão, algo impressionante dentro do corpo de Cristo. Um exemplo bem claro: quando nós estamos em comunhão,
nós vamos muito mais longe. Um exemplo bem simples: tudo que nós vamos fazer que envolve a igreja, toda a igreja, é um sucesso. Sabe por quê? Porque todos participam, ou melhor, todos que querem participam. Sabe aquela pessoa que não participa? É porque ela acha que não precisa ter comunhão. Mas a pergunta é: Jesus andava sozinho? A palavra diz que ele andava com 70 discípulos. Depois andou com 12. Mas dentro desses 12 tinha 3 que ele tinha mais afinidade, mas nunca sozinho. O nome disso é comunhão. Se você cair, o irmão que está do teu lado vai estender a mão para você levantar. Comunhão é um pensando no outro. A palavra banhar significa salvação, mas a palavra água significa que lavamos nossos pés de toda impureza. O pecado não muda a nossa posição diante de Deus, mas ainda pode atrapalhar a comunhão. Por isso precisamos ser lavados pela água, pelo Espírito, pela palavra que sai da boca daquele que Deus escolheu para trazer a mensagem. E hoje, ouvindo essa mensagem, você vai sair daqui com os pés lavados, purificado, para mais uma semana de luta. Durante essa semana, você vai ter, irmão, momentos alegres, momentos difíceis, momentos onde pessoas vão te motivar, mas pessoas vão te desmotivar. E se você não se enche de Deus, você se enche do contrário. Em cima do muro não existe lugar, porque em cima do muro já é do inimigo. Assim, não é confissão que nos lava do pecado, mas o sangue de Jesus. E se não lavarmos os pés, não temos comunhão com Ele. Se nós não andarmos em comunhão um com os outros, nós não temos parte nele. Precisamos entender uma coisa: nossos pecados já estão todos perdoados, mas para termos comunhão com Deus, é necessário a gente pegar e ser lavado, pelo menos uma vez na semana. Se você toma banho todos os dias, a palavra você deve se alimentar dela também todos os dias, porque senão vai acontecer o quê? Você vai se afastando, e aí o pecado ele vai cada vez mais te sujando. Seu pecado está perdoado, mas o pecado nos suja. E uma vez que estamos sujos, nós precisamos se lavar. Por isso que Cristo está nos falando. Lavar os pés é algo que devemos fazer todo domingo. Ser lavado pela palavra, mas não o corpo, apenas nossos pés. Sabe, hoje 3 louvor me chamou muita atenção hoje. O primeiro fala aonde nós devemos caminhar, que nada vai parar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor não é esse prédio, a igreja do Senhor é você. E por que muitos têm parado? A perseguição não vai parar, irmãos. As aflições não pode parar a igreja do Senhor. Mas então, pastor, por que tem parado? Preste atenção nesse texto. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo, tendo um momento ali com Deus, ele fala, Jesus fala para ele, mas Jesus disse: minha graça, Paulo, é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Sabe quando você se sentir fraco? É nesse momento que você mais precisa da comunhão com Deus. Acredite, irmão, Deus não vai lá bater palma na sua casa e Ele vai chegar para você e vai falar assim: ô meu irmão, você está desanimado, vamos para a igreja. Não é assim que Deus age. Sabe como é que Ele age? Ele vai usar alguém. Alguém vai chegar para você, porque é o próprio Deus naquela pessoa. E Ele vai falar: irmão, vamos, não fique para trás. Ah, mas eu estou fraco. Irmão, é nesse momento que você precisa compreender: quanto mais fraco você estiver, mais de Cristo você pode ter, mas nunca sozinho. É na comunhão que você vai se fortalecer. Preste atenção: toda pessoa que é muito ansiosa, toda pessoa que é muito depressiva, ele tende a se isolar e ficar sozinho. Por quê? Porque sozinho o inimigo, irmão, não vai ter dó nem piedade. A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer é te isolar do rebanho das ovelhas de Cristo. O segundo louvor: que Deus seja exaltado. Irmãos, é Deus que tem que ser exaltado. Nós precisamos sempre olhar para Deus, porque se nós olhar para o homem, nós vamos sofrer muito. O homem nos decepciona, o homem nos entristece, o homem vai fazer nós se sentirmos muito mal, seja um dia ou seja o outro. Mas aonde você tem colocado toda a tua fé? Em pessoas? Não é isso que nós temos aprendido na palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro, enquanto olhou para Cristo, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele olhou para os lados, ele teve medo e se afundou. Não mudou nada nos dias de hoje. Todas as vezes que a gente olha para o homem, nós vamos se afundar. Mas todas as vezes que a gente continua olhando para Cristo, nós vamos continuar caminhando no rumo certo. Olhe para Cristo. Irmãos, ah pastor, mas eu tenho visto muitas coisas erradas. O que você tem feito para ajudar para que as coisas dê certo? Esses dias um irmão falou para mim: ah pastor, eu acho que tal coisa deveria ser desse jeito. Então irmão, me ajuda, faça. Eu sozinho não consigo. A nossa igreja, ontem eu contei, irmão, nós contando as crianças, hoje tem 140 pessoas. Vários dos nossos jovens se batizaram. O que você está fazendo para contribuir para que ele permaneça andando nos caminhos do Senhor? Ou você só fala que é eu que tenho que cuidar? Vou falar algo de Deus para vocês. Não foi eu que chamei eles para ir para o encontro com Deus, irmãos. Mas eu quero contribuir muito. Irmão, estou à disposição sua para o que você quiser. Mas me ajude a fazer com que esses jovens compreendam que o mundo, ele oferece algo, mas é momentâneo. Enquanto Cristo tem oferecido algo, mas é eterno. Nunca vai acabar. Cada um de nós pode participar. Nós estávamos trabalhando em 33 pessoas. Se cada um de nós pegar uma pessoa para falar: esse aqui eu vou acompanhar, você vai ver se ele vai permanecer ou não vai. Mas depende de todos, não de um. Por exemplo, tem pessoas que eu não tenho afinidade, mas você tem. O que você tem feito com essa afinidade? Aí ele chama você para ir fazer as coisas que ele gosta, você vai. Mas na hora que você chama, ele nunca vem. Tem algo errado, irmãos. Creia, nós temos que permanecer na posição. E por último, o último louvor, ou o final dele: quem já pisou no santo não sabe viver em outro lugar.
não tem como viver mesmo. Porque uma vez que você experimentou as bolotas que era para ser dada aos porcos, como que você vai querer comer aquilo de volta? Como que você vai querer andar no lamaçal, sendo que você pode andar, irmãos, em lugares secos, lugares muito bons? Não tem como. É impossível. Eu tenho hora que esses dias, eu vou dar um exemplo bem simples. Esses dias eu vi alguns irmãos da nossa igreja indo num baile que, irmão, baile do Halloween, é culto aos mortos. Nós não cultuamos mortos. Ele não precisava estar vindo aqui na igreja, mas ele sabe que não pode cultuar mortos, irmão. Ele sabe, vai ter consequência. Não é castigo, não é, então ele vai ser amaldiçoado. Não. Só que vai ter consequência, irmãos. Porque nós, irmão, cultuamos a Deus e não mortos. Irmãos, eu faço qualquer coisa que você me pedir, menos duas coisas eu não faço. Eu não me visto de demônio e não também me visto de mulher. O resto você pode me pedir várias coisas que eu vou fazer, porque vai contra o princípio de Deus. Não é eu que escrevi os princípios, é o princípio de Deus. Nós não devemos cultuar mortos, e também não devemos nos vestir como mulher, mesmo que seja para fazer um teatro. Eu não vou fazer isso. E na nossa igreja, enquanto eu for pastor, eu também não vou permitir. Homem faz papel de homem, mulher faz papel de mulher, e é isso. Amém? Para encerrar, o pecado não muda a nossa posição diante de Deus, mas ainda, irmão, pode atrapalhar a nossa comunhão. Então decida hoje, irmãos, acredite, se encha de Deus. Irmão, eu gosto, pastor, de músicas raízes, eu gosto de músicas, eu gosto de flashback. Pastor, eu gosto. Amém, irmão. Mas também ouve louvores. Pastor, eu gosto de pegar e ler livros, eu gosto de pegar, assistir, mas também ouve ministrações. Leia livros que falam de Deus. Nós estamos fazendo os 21 dias, é um livro que nós estamos lendo. Faça parte, todos os dias. Venha participar, ou assiste pelas lives que o apóstolo está fazendo, mas participe. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Que a partir de hoje você possa entender que a comunhão, ela faz nós andarmos muito mais próximo de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para passar para a igreja em nome de Jesus.